Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h. Repita. 7h. Jornal da Manhã, oferecimento Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235, ligue 36006000, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 1239422000 e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos, 23 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O Senado aprovou projetos que flexibilizam normas jurídicas durante a pandemia. O texto suspende até 30 de outubro o prazo de prescrição de processos, impede o despejo de inquilinos e adia para janeiro de 2021 a vigência da Lei Geral de Dados. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. O estado de São Paulo registrou ontem 275 mortes pelo novo coronavírus. Boletim de ocorrência de violência doméstica pode ser feito pela internet. Pindamonhangaba lacra bancos para evitar aglomeração de frequentadores. Prefeitura de São José dos Campos retoma hoje vacinação contra a gripe. STF amplia prazo da licença maternidade para mães de bebês prematuros. Governo federal antecipa prazo para saque do abono salarial. Após ser liberada para o tráfego via Cambuí em São José dos Campos, registra o primeiro acidente. Estados Unidos são acusados de desviar para si máscaras que seriam enviadas a vários países. FIFA estende o limite de idade para o torneio de futebol nos Jogos de Tóquio. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre coronavírus, só que hoje com muita esperança, porque eu participei de um encontro com os cobras da medicina de São Paulo, onde se concentra o maior número de casos e eles já têm soluções a ponto de que a gente possa dizer que o Brasil ainda vai, quando tudo isso acabar, terá representado um papel de protagonista no mundo, na cura, no combate a esse vírus. Vou falar também sobre a mobilização cada vez maior de pessoas desesperadas precisando voltar à atividade econômica. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O estado de São Paulo registrou ontem um total de 275 óbitos pelo novo coronavírus. Os números significam um aumento de 180% em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais por Covid-19. Já o número de casos confirmados pela doença chegou a 4.620. Os óbitos concentram-se em 33 cidades, com maior número na Grande São Paulo. Apesar disso, crescem os números no interior do estado. O número de pessoas diagnosticadas no Brasil subiu para 11.130 e o total de mortes chegou a 486. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade no país é de 4,4%. A Câmara de Comércio Exterior, Camex, ampliou a lista de produtos necessários ao combate do novo coronavírus com redução temporária para zero da alíquota do imposto de importação. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. A Camex já havia reduzido a tarifa a zero para álcool etílico e imunoglobulina em 25%.
A ressaca do mar destruiu parte de uma ciclovia no Massaguaçu e alagou a Rua da Praia no sábado em Caraguatatuba, mas não houve feridos. A Prefeitura de Caraguatatuba já fez a sinalização na ciclovia e aguarda a liberação do Departamento de Estradas e Rodagem DER para fazer os reparos no local. A Marinha divulgou um alerta na sexta-feira sobre a possibilidade de ventos fortes e mar revolto durante o fim de semana. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto, todas começam esta manhã de segunda-feira com trânsito em boas condições. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo parcialmente nublado, chegada ao Ubatuba com sol nesta manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito bom, mas tem alguns trechos com neblina bastante espessa, atrapalha aí a visibilidade do motorista. Tem que tomar bastante cuidado, principalmente nesses trechos aí. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, tempo parcialmente nublado e obras no trecho de Serra com Pare e Siga por conta da duplicação de pistas naquele trecho. 7h06. Repita. 7h06. A Prefeitura de Jacareí registrou na sexta-feira a primeira morte por coronavírus na cidade. O paciente era um senhor de 88 anos de idade que deu entrada no pronto atendimento de um hospital particular na cidade com o quadro de pneumonia na última segunda-feira. Ele faleceu no mesmo dia. Além da idade avançada, o idoso tinha também um quadro de saúde delicado, com diagnóstico de doença cardiovascular, hipertensão e doença pulmonar crônica. A cidade ainda segue no aguardo do resultado de uma morte suspeita, uma senhora de 90 anos que faleceu dia 27 de março. O município tem 4 casos confirmados da doença e 62 suspeitos. O sistema de estacionamento rotativo Zona Azul em São José dos Campos está suspensa. O contrato com o atual prestador encerrou e a nova licitação foi suspensa pela Justiça. De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que o estacionamento rotativo volte a funcionar a partir de junho. O novo edital foi feito com expansão no número de vagas para 5.000 e digitalização do serviço. Para a concessão do estacionamento rotativo, a Prefeitura quer contrapartida de R$9 milhões a serem pagos pela empresa. O edital foi suspenso ainda na fase de abertura, depois que empresas questionaram alguns dos itens ao Tribunal de Contas do Estado. O órgão decidiu pela suspensão, pedindo que a gestão adequasse o documento e fizesse uma nova publicação. A previsão é de que a licitação seja reaberta no dia 14 de abril. A Receita Federal adiou a data de pagamento da primeira cota do imposto de renda da pessoa física e retirou a exigência de informar o número do recibo de entrega da última declaração. As medidas são em decorrência do adiamento do prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física do dia 30 de abril para o dia 30 de junho de 2020. O auditor fiscal e responsável pelo programa do imposto de renda na Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos, André Martins, afirmou que na cidade já foram entregues até o dia 1º de abril 31% do total de declarações esperadas. Um levantamento feito com o número de declarações entregues até o dia 1º de abril, verificamos que só aqui no município de São José dos Campos foram entregues 54.586 declarações e são esperadas 175.911 declarações. Então, em cerca de 31% do total de declarações esperadas já foram entregues até o dia 1º de abril. Se compararmos com esta mesma data, ou seja, 1º de abril do ano passado, tinham sido entregues aqui no município de São José dos Campos 47.745 declarações, o que representava mais ou menos, na época, em torno de 29% do total esperado. Portanto, a questão da pandemia não está atrapalhando o fluxo de entrega de declarações. Pelo contrário, A gente verifica que foram entregues só aqui no município de São José dos Campos cerca de 6.800 declarações a mais do que havia sido entregue até o dia 1º de abril lá de 2019. André Martins explica o que motivou a prorrogação da entrega da declaração do imposto. Portanto, o que motivou essa prorrogação de prazo aí por mais 60 dias não foi, na verdade, essa questão do fluxo de entrega. Foi o relato de vários contribuintes, no sentido de estarem com dificuldade de juntar a documentação necessária para o correto preenchimento da declaração, em razão desse isolamento social provocado pela crise do novo coronavírus, e também
por solicitação dos escritórios de contabilidade, que também estava com um serviço prejudicado por conta desse isolamento. Então, em razão desses fatores, a Receita Federal achou por bem prorrogar esse prazo por mais 60 dias, então o prazo final, que era dia 30 de abril, passou para o dia 30 de junho de 2020. Os contribuintes, então, que estiverem em alguma condição de obrigatoriedade, ganharam mais 2 meses para preencherem a declaração do imposto de renda. O auditor fiscal afirmou que mesmo com o prazo prorrogado, não é bom que o contribuinte deixe para a última hora para preencher a declaração. Um contribuinte com essa prorrogação de prazo tem praticamente 3 meses ainda para juntar toda a documentação, para verificar todas as regras, para preencher a sua declaração com calma, para não cometer nenhum tipo de erro, né? Na página da Receita Federal tem todas as orientações relativas ao imposto de renda 2020, mais de 600 perguntas com as respostas. Então, se o contribuinte tiver alguma dúvida, ele pode consultar isso. No próprio programa do imposto de renda também tem uma ajuda em cada tela, em cada ficha. Se ele tiver alguma dúvida no preenchimento daquela ficha, ele pode consultar aquele ajuda que tem todas as informações sobre o preenchimento da ficha, tá? Então, com essa prorrogação, o contribuinte pode juntar essa documentação toda que está faltando com calma, verificar todas as regras e procurar preencher essa declaração, não deixar para a última hora, né? Preencher com calma, entregar dentro do prazo, porque aqueles contribuintes que estiverem obrigados e não entregar dentro do prazo, eles estão sujeitos a uma multa que tem um valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar até um valor de 20% do imposto devido apurado na declaração. A data do débito automático da primeira cota passa de 10 de abril para o dia 10 de junho e as datas permitidas para o débito automático das demais cotas passam a ser aquelas compreendidas entre 11 de junho, originalmente era 11 de abril, e o último dia do prazo, agora dia 30 de junho de 2020. Sobre o recibo do ano anterior, a Receita informou que, historicamente, há contribuintes que se dirigem às unidades de atendimento do órgão para pegar o número do recibo da última declaração. Já o cronograma de restituição está mantido. Com isso, o primeiro lote será pago no dia 29 de maio. Agora 7h12. Repita. 7h12. Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h14. Repita. 7h14. A Prefeitura de São José dos Campos retoma a vacinação contra a gripe nesta segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã. Serão disponibilizadas 23 mil doses em 48 locais para pessoas com mais de 60 anos, profissionais da área da saúde, policiais e bombeiros. Além das 40 unidades básicas de saúde, UBS, e 4 casas do idoso, haverá 4 postos volantes para vacinar os idosos dentro do carro. São eles o CEF Avenida Olivo Gomes Santana, Center Vale Shopping, entrada pela portaria A3, a Igreja da Cidade na Avenida José Longo, Vila Betânia, e o Novo Ponto, no estacionamento da Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Na UBS da Rua Coronel Monteiro, no centro, vai funcionar o posto fixo e também o sistema drive-thru. Em 3 dias de vacinação na cidade foram aplicadas 67 mil doses. A campanha nacional vai até o dia 22 de maio. Por 9-1, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu ampliar o prazo de licença maternidade para mães de bebês prematuros. Os ministros referendaram uma decisão liminar do ministro Luiz Edson Fachin a favor de estender o benefício para as trabalhadoras. Porém, o mérito da ação ainda deverá ser analisado pela Corte. O ministro Luiz Edson Fachin reiterou seu voto no sentido de que a licença de mães de prematuros só deve contar oficialmente após a alta da mulher ou do bebê do hospital, o que acontecer por último, para elas poderem ficar com os filhos em casa o mesmo tempo que as demais trabalhadoras. O entendimento de Fachin foi seguido por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Gilmar Mendes também acompanhou o voto do relator, mas com ressalvas. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio Mello.
No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira haverá predomínio de sol e poucas nuvens em toda a região. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem registrar hoje máxima de 29 graus. Neste momento temos 23 graus. 7 horas, 17 minutos. Repita. 7h17. A Assembleia Legislativa de São Paulo destinou 325 milhões de reais para a Secretaria da Saúde do Estado. Ela fará a aplicação dos recursos em ações de combate à pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. O montante é fruto de emendas parlamentares de todos os 94 deputados estaduais. A autorização para a liberação do primeiro lote no valor de 82 milhões de reais foi publicada no Diário Oficial do Estado no sábado. O restante dos recursos, no total de 243 milhões de reais, será liberado no prazo máximo de 10 dias. A Prefeitura de Pindamonhangaba lacrou os bancos de 2 praças na região central para evitar o contágio do coronavírus. A medida, que visa evitar aglomerações, principalmente de idosos, deve se estender a outras praças da cidade. Os bancos das praças da Cascata e do Mercado foram lacrados na semana passada com fitas zebradas. Os locais são frequentados por idosos e, mesmo com a orientação de isolamento, por serem do grupo de risco de acordo com a gestão, ainda havia muitos frequentando as praças. Mas apesar disso, a Prefeitura publicou 2 decretos que flexibilizam o funcionamento dos estabelecimentos comerciais na cidade. Com as novas medidas, feirantes, restaurantes, lojas de tecidos e de materiais para construção são autorizados a retomar o atendimento ao público. Com os novos decretos, restaurantes que antes somente poderiam funcionar em regime de delivery, agora poderão abrir suas portas para atendimento presencial, porém com restrições. Agora 7 horas 18 minutos, 7h18, e máscaras de pano podem e devem ser usadas como barreira de proteção extra contra o novo coronavírus. As máscaras de pano podem ajudar na prevenção contra o novo coronavírus. A informação foi validada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que foi questionado sobre o assunto em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira, 2 de abril. Você pode fazer uma máscara barreira tecido, você pode usar o tecido grosso, você não precisa ir para especificações técnicas, tem que ser o tecido A, B ou C. Mas se a gente usar uma máscara tecido, pano, camada dupla, pode ser o tecido que for, e você utilizar para si próprio, isso não é compartilhado, se você tiver a sua e você lavar com sabão, produtos de limpeza de roupa, esfregar na mão, se for o caso, uma água sanitária, um hipoclorito, do mesmo modo que quando você lava a sua mão, você mata vírus, se você deixar aquilo ali 10 minutos, 20 minutos de molho, você mata absolutamente tudo. Então, se você está na rua, se você é motorista, se você está trabalhando num local que você tem algum receio, alguma coisa, use a sua, faça a sua, ela é simples, é de dar laço aqui, não tem nenhuma coisa sofisticada. Segundo Mandetta, as máscaras caseiras feitas de pano devem ser priorizadas pela população, para que não faltem máscaras cirúrgicas para os profissionais que estão na linha de frente do combate ao vírus. É lógico que a pessoa olha e fala assim, eu queria uma máscara daquela N95, aquela bem bacana, né, que eu queria ficar com uma aquela que me protege bem. Aquilo vai fazer falta para esses profissionais que estão dentro do CTI. Aquelas eu vou ter que fracionar o uso. E essas outras das descartáveis para o pessoal que está dentro do hospital, porque eu não posso querer que eles peguem e guardem, eu quero que a deles seja descartável. Mas quem está em comunidade, é a coisa mais simples de se fazer, faça a sua mesmo e faça as medidas de higiene. Então, o que é hospitalar, deixar para o hospital, e o que é comunitário, você ter essa opção que você pode usar muito bem, fazer a proteção muito bem e deixar e colaborar para que o sistema possa ter seu ponto de equilíbrio. Vale reforçar que, para ser eficiente, a máscara feita em casa precisa ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, tem que ser dupla face. O uso, como enfatizou o ministro, é individual. Cada pessoa deve ter suas próprias unidades. Entre os tecidos que podem ser usados na confecção das máscaras estão algodão, tricoline e TNT. Em uma busca rápida na internet, dá para encontrar diversas maneiras de como fazer a sua.
O fundamental é que a máscara fique bem ajustada ao rosto, cobrindo totalmente nariz e boca. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio, 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24. O Ministério de Ciências, Inovações e Comunicações criou uma comissão para escolher o próximo diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O cargo é ocupado interinamente por Dacton Policarpo Damião desde agosto. Ele substituiu Ricardo Galvão, que deixou o posto após ser demitido por reagir a críticas do presidente Jair Bolsonaro, que acusou a equipe de pesquisadores do INPE de mentir sobre dados do desmatamento da Amazônia. De acordo com a portaria de criação, o comitê será presidido por João Luiz Filgueiras de Azevedo, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia. A comissão ficará responsável por receber e avaliar inscrições de pesquisadores interessados em ocupar o cargo, que tem mandato de 4 anos. A seleção dará origem a uma lista tríplice que será encaminhada ao ministro Marcos Pontes. O procedimento para inscrição ainda não foi divulgado. A planta de São José dos Campos, da General Motors do Brasil, doou na sexta-feira 1.000 óculos de proteção à Prefeitura de São José dos Campos para os profissionais da rede pública de saúde do município utilizarem no combate ao coronavírus. Trata-se de um equipamento de proteção individual com lente única e incolor que é utilizada pelos trabalhadores da montadora. Os óculos serão utilizados por médicos e profissionais de enfermagem que atuam na linha de frente do atendimento aos pacientes. A GM também vai disponibilizar para a Secretaria de Saúde 10 veículos por 2 meses para serem utilizados pelas equipes no trabalho externo. Em razão da pandemia, a empresa propôs a suspensão dos contratos de trabalho com redução de salários para 90% dos funcionários da fábrica de São José dos Campos. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos, que encerrou no sábado uma rodada de 4 negociações com a montadora. O sindicato informou que a proposta final será votada pela internet pelos metalúrgicos nos próximos dias. Os trabalhadores estão em férias coletivas que terminam no dia 12 de abril. A arrecadação de impostos deve despencar 26% em 2020 no país por conta da pandemia do coronavírus. A projeção foi feita pela Associação Comercial de São Paulo, responsável pelo impostômetro, que informa em tempo real a soma dos tributos cobrados por municípios, estados e a União. A expectativa no começo do ano era que os brasileiros pagassem 2 trilhões e 800 bilhões de reais em impostos. Agora ela foi reduzida para pouco mais de 2 trilhões. Ainda assim, cada cidadão adulto pagará em média cerca de R$ 1.100 por mês em impostos. Em nota, a Associação Comercial disse enxergar o cenário com preocupação e lembra que, além da perda de arrecadação, os governos ainda terão que gastar mais para socorrer pessoas e empresas afetadas economicamente pela pandemia. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou em alta de 1,14% a R$ 5,32 na venda. Com o resultado, a moeda bateu mais um recorde nominal de fechamento desde a criação do Plano Real. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em queda de 3,76%. Com isso, fechou a semana recuando 5,3%, após ter subido 9,48% na semana anterior. Os principais índices de Wall Street nos Estados Unidos recuaram mais de 1,5% na sexta-feira, depois de dados mostrarem que o coronavírus encerrou uma série de 113 meses de crescimento nos empregos dos Estados Unidos. Dow Jones caiu 1,69% e o Nasdaq recuou 1,53%. Euro cotado a R$ 5,77, com queda de 0,08%. 7h28. Repita. 7h28.
O governo antecipou em um mês o prazo final de saque do abono salarial 2019-2020. Inicialmente, esse prazo era 30 de junho e agora passa a ser 29 de maio deste ano. Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, definiu a nova data e estabeleceu o calendário 2020-2021. O calendário de pagamento tem início em 30 de junho deste ano e termina em 30 de junho de 2021. No caso do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores da iniciativa privada, considerando o mês de nascimento do trabalhador. O pagamento do abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, é feito pelo Banco do Brasil, de acordo com o dígito final do número de inscrição do servidor. E pais devem manter a mensalidade escolar em dia durante a quarentena, orienta a Proteste. Por causa da pandemia de Covid-19, muitos estabelecimentos de ensino decidiram manter os estudantes em casa. Mas mesmo com as aulas suspensas, os pais devem pagar normalmente a mensalidade da escola dos filhos. A Proteste, Associação dos Consumidores, lembra que a quantia se refere à anuidade contratada no início do ano letivo. Os pais pagam 12 parcelas mensais pelo serviço anual e não por cada mês usufruído. A preocupação deve ser com os conteúdos pedagógicos que podem ser prejudicados com a suspensão das aulas. A Proteste recomenda aos responsáveis para que cobrem da escola se eles serão ministrados em aulas extras, por exemplo. Já as despesas contratadas separadamente, como as de alimentação, poderão ser abatidas da mensalidade durante esse período de suspensão. Para se informar sobre outros direitos dos consumidores durante a pandemia de Covid-19, acesse radar.proteste.org.br/coronavírus. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. E vamos agora à boa notícia do dia, Giovana. Em um momento de quarentena e isolamento, uma praia de Pernambuco teve um tipo de aglomeração que não oferece riscos ao surto de coronavírus. Pelo contrário, foi ocasionada também pela ausência de pessoas no local. 97 tartarugas de pente nasceram na semana passada e tomaram seu rumo a caminho do mar. A eclosão dos ovos e o contato dos répteis com a água teve acompanhamento de técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana, que desde 2019 monitora as tartarugas. O trabalho já possibilitou que quase 3 centenas de bichinhos tenham nascido sãos e salvos neste ano. 7h31. Repita. 7h31. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A FIFA estendeu o limite de idade para o torneio de futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, remarcados para o ano que vem devido à pandemia de coronavírus. A regra olímpica alterada na sexta-feira mantém os jogadores nascidos em ou após 1º de janeiro de 1997 elegíveis para o evento. Isso após seu adiamento para 2021 na semana passada, em decisão tomada pelo Comitê Olímpico Internacional e pelas autoridades japonesas. Isso significa que os jogadores elegíveis para o torneio Sub-23, que seria realizado em 2020, poderão ainda atuar no Japão aos 24 anos em 2021. Com isso, a seleção brasileira poderá contar com 11 atletas que estavam presentes na última convocação da seleção olímpica por André Jardine e estourariam o limite inicial com o adiamento dos Jogos de Tóquio. A UEFA trabalha com diversas possibilidades para poder concluir o calendário da atual temporada, no momento paralisada devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o presidente da entidade, Alexander Seferin, a intenção é terminar os torneios, incluindo a Liga dos Campeões, até 3 de agosto, caso a Covid-19 tenha parado de se espalhar no continente europeu. Para isso, a UEFA pensa até em realizar mudanças no formato das quartas e semifinais da sua principal
competição de clubes, que poderia vir a ser em jogo único em campo neutro, ou mesmo em ter partidas no mesmo dia dos campeonatos nacionais. Mas após o presidente ter declarado que as competições europeias seriam concluídas até o dia 3 de agosto, a entidade emitiu um comunicado informando ter voltado atrás e não apresentar datas definidas. Após uma pausa forçada devido à pandemia do novo coronavírus, o Bayern de Munique retomará os treinamentos hoje, mas em turnos escalonados e com grupos de 4 ou 5 jogadores. Várias equipes da primeira divisão do campeonato alemão voltaram a treinar na semana passada com limitações e outras vão reiniciar as atividades agora. A principal competição da Alemanha está interrompida até 30 de abril, mas a paralisação pode ser ainda mais longa. Até o momento, os jogadores do Bayern vinham treinando individualmente orientados à distância. Palmeiras anunciou ontem a renovação de contrato de Henry, zagueiro de 18 anos que é capitão do time sub-20. O vínculo, que inicialmente venceria em junho de 2022, foi prolongado até o final de 2025. No ano passado, Henry foi capitão igualmente da seleção brasileira campeã do mundo sub-17, que também tinha entre os titulares o atacante Gabriel Veron, já promovido ao elenco profissional do Palmeiras. Yuri Alberto tem contrato com o Santos até 31 de julho e a renovação parece distante neste momento. Não houve qualquer avanço nas últimas semanas. O atacante de 19 anos tenta driblar a situação para pensar apenas no futebol e pede valorização profissional depois de ganhar a primeira sequência no clube após a chegada de Gesualdo Ferreira. Yuri Alberto é acompanhado à distância por grandes clubes da Europa desde a base. Sua vontade é permanecer, mas sair do país não está descartado. Yuri participou do pré-olímpico pela seleção brasileira e disputou 5 jogos pelo Santos desde o retorno, com 1 gol marcado. Kobe Bryant, que morreu no dia 26 de janeiro em um acidente de helicóptero, foi escolhido para fazer parte do Hall da Fama da NBA de 2020. A oficialização da entrada de Kobe no Hall da Fama do basquete norte-americano será no dia 29 de agosto. O ex-jogador do Los Angeles Lakers foi escolhido após cumprir uma carreira com marcas impressionantes. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã. Oferecimento Jeep em São José é T-Line. Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h38. Repita. 7h38. As ocorrências de violência doméstica contra a mulher ou familiares podem ser registradas pela internet por meio da delegacia eletrônica. A ferramenta disponível pela Polícia Civil do Estado de São Paulo pode ser acessada de qualquer dispositivo eletrônico, visando o atendimento necessário sem que haja necessidade da vítima sair de casa e sem despertar a desconfiança de seu agressor. A maioria dos crimes pode ser notificado eletronicamente, menos estupro e estupro de vulnerável. O objetivo é permitir que a vítima possa prestar sua queixa sem sair de casa, respeitando o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Depois da ocorrência registrada, a delegacia responsável pelas investigações entrará em contato discretamente com a vítima para saber da necessidade da realização de exames periciais e de medida protetiva, dentre outros. A Polícia Civil explicou que é preciso que a vítima guarde provas. Podem ser conversas eletrônicas, fotos de ferimentos ou qualquer outra coisa que acreditar ser necessário. A Via Cambuí, entregue na semana passada em São José dos Campos, registrou no sábado um acidente. Um veículo capotou, mas ninguém ficou ferido. O acidente foi atendido pela Polícia Militar e agentes da mobilidade urbana. E ontem, um trecho da Avenida Jorge Zarur, na rotatória do Colinas, que permite o acesso à alça da ponte
Pastor Paulo Leivas Macalão, no sentido Aquários, e a Avenida Eduardo Cury, no sentido Urbanova, foi interditado. O trecho fica interditado até o próximo dia 12, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde, para a desmontagem das estruturas da obra do Arco da Inovação. Por conta da interdição, os motoristas que trafegam pela região e precisam ir principalmente para o Urbanova e Jardim Aquários deverão utilizar rotas alternativas. Além do desvio recomendado pelo Jardim Esplanada, outra alternativa para os motoristas que vêm da Avenida Jorge Zarur e Avenida Florestan Fernandes, fundo do Vale, por exemplo, e desejarem ir para o Jardim Aquários, é seguir pelo anel viário para acessar o bairro. 7h40. Repita. 7h40. E vamos a Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Giovana. Eu ontem participei de um debate que incluiu médicos da melhor qualidade, da maior projeção, desse Prevent Senior lá de São Paulo. Vejam só, eles atendem 470 mil pessoas com a idade média de 68 anos. Eles têm 80 mil pessoas com mais de 80 anos, 250 pacientes com mais de 100 anos. Então eles já sabem como fazer, já sabem como tratar. E eu acho que essa gente vai desempenhar um papel de protagonismo no mundo sobre o coronavírus. Nós vamos ficar muito orgulhosos dessa equipe, né? A base das observações deles é o uso da hidroxicloroquina com azitromina, que é um antibiótico, né? Mas tem que ser logo. Não dá para esperar o exame, se tem coronavírus ou não tem. Tem que ser logo no segundo dia, no terceiro dia, né? Com o tratamento recomendado, né, pelo médico e acompanhado, né? Pessoa que tem algum problema cardíaco tem que ficar de olho, porque pode causar arritmia, né? E essa história de dizer que causa uma doença na retina é só uso prolongado, né? Porque não é um remédio novo. É um remédio que é estudado há anos e usado há anos. Na Amazônia, então, as pessoas que têm 20 malárias, 25 malárias, sabe lá quantas vezes a Marina Silva já usou esse remédio, por exemplo, né? Então, está dando certo, né? Primeira paciente foi a mãe do dono de um hospital. E ele disse, pode usar na minha mãe. Ela já está em casa, já teve alta, tem 75 anos, né? E, bom, mas, então, todo o protocolo deles já está sendo usado na Itália, né? Por contato de médico com médico, de gente que fez pós-graduação juntos, que fez doutorado juntos, vão transmitindo uns para os outros, né, preocupados com seus pacientes. Os Estados Unidos já adotou esse tratamento, né? Então, eu estou muito, muito esperançoso disso. Outra questão é que eles já têm um padrão de como sair desse congelamento de atividade econômica de um modo gradual, né, e seguro. Mas é preciso que os governos, né, políticos concordem, porque politizaram esse vírus. Esse vírus está ideologizado e politizado, pensando em eleição, querendo derrubar o presidente, né? E enquanto isso estão se lixando para a situação das pessoas que estão nos hospitais e aqueles que estão desesperados, trancados em casa, com os filhos, né, que não estão na escola, uma questão que precisa ter uma solução. Ontem, domingo de Ramos, em Brasília, houve uma manifestação diante do Palácio do Governador, pedindo reabertura de atividades daquelas pessoas que estão desesperadas, né? E as igrejas estavam fechadas para evitar aglomeração, e eu vi muita gente na rua caminhando, sem camisa, para pegar sol, né? Que é a vitamina D mais saudável que existe para combater a entrada de... reforçar a imunidade do corpo, né? Eu estava comparando com a pandemia da gripe suína em 2009,
A pandemia matou no Brasil 2.173 pessoas. No ano passado, a gripe ainda matou 1.109 pessoas, só para a gente lembrar. E ninguém parou, né? No mundo pegou 650 milhões de pessoas e ninguém parou. Aqui misturaram política, ideologia, vingança, ódio, né? É bom a gente lembrar que 80% dos brasileiros têm menos de 50 anos, que estão, se não tiverem outras doenças, estão prontamente resistentes a esse vírus, né? Então, se a gente tirar os doentes, bota 80% de 210 mil, vamos falar em 150 milhões de brasileiros que estão em condições de trabalho, sem perigo de uma doença maior, né? Embora possam ser condutores. Então tem que proteger os grupos de risco sem a menor dúvida e trabalhar de uma maneira gradual e segura, né? Para que o país não vá à bancarrota, para que a gente não tenha o desespero. Muita gente já está preocupada com a sanidade mental das pessoas. Aqui em casa está tudo normal porque eu não deixo entrar pregadores de pânico e de medo. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, Avenida Andrômeda, no Jardim Satélite, Rua Roma, no Jardim Augusta e também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, todas continuam nesse momento sem lentidão, com trânsito fluindo bem, com boa visibilidade. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem também com trânsito fluindo bem. A parte de Planalto, a gente ainda tem tempo nublado nesse momento, mas a partir do finalzinho ali do trecho de Planalto, trecho de Serra, chegada ao litoral norte, já tem sol nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também segue com trânsito bom. Alguns trechos ainda tem neblina, está bastante espessa nesse momento, atrapalha a visibilidade do motorista, mas de forma geral o sol também já vai dominando aí a Floriano. Apenas acrescentando que a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação, então no trecho de Serra tem pare e siga. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Lente Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Jeep em São José, T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. 7h50. Repita. 7h50. Os Estados Unidos foram acusados de redirecionar para si mesmos um conjunto de 200 mil máscaras que tinham como destino original a Alemanha, em um ato descrito como pirataria moderna. Autoridades em Berlim disseram que o embarque das máscaras produzidas nos Estados Unidos teria sido confiscado em Bangkok, na Tailândia. As máscaras modelo FFP2, que haviam sido encomendadas pela polícia de Berlim, não teriam chegado a seu destino final. Andreas Geisel, o ministro do Interior da Alemanha, disse que as máscaras foram desviadas para os Estados Unidos. Casos semelhantes, incluindo o que vem sendo descrito como roubo de contratos pelos norte-americanos, que estariam fazendo propostas financeiras mais altas do que as já assinadas entre países e fornecedores, também foram reportados pela França e pelo Brasil. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito de receber o auxílio de R$600. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Ele se destina a pessoas sem carteira assinada e renda fixa, afetadas pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a velocidade da Covid-19 no Brasil. De acordo com o ministro,
ministro, o aplicativo poderá ser baixado a partir de amanhã. O Nix disse que, além do aplicativo, o cadastro poderá ser feito por telefone em número que será divulgado posteriormente e através de um site que também está em desenvolvimento. Libertado da prisão antes do fim da pena por ser do grupo de risco do novo coronavírus, José Maria Marim chegou ontem ao Brasil depois de cerca de 5 anos afastado do país. O ex-presidente da CBF, de 87 anos, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ele estava preso desde o fim de maio de 2015, inicialmente na Suíça e depois nos Estados Unidos, onde foi condenado por corrupção. O ex-dirigente conseguiu direito à liberdade antes do cumprimento total da pena de 4 anos a que fora condenado. Marim estava detido em uma penitenciária federal de Allenwood, na Pensilvânia, junto a outros 1.300 presos. Ele foi condenado pelos crimes de organização criminosa, fraude bancária e lavagem de dinheiro cometidos no período em que presidiu a CBF, de 2012 a 2015. Ele foi acusado de ter recebido 6,5 milhões de dólares de propina para assinar contratos de direitos comerciais da Libertadores, Copa do Brasil e Copa América. Agora 7h52. Repita. 7h52. Vamos às reclamações, participação dos nossos ouvintes através do WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, que é o 12997077791. A gente recebeu aqui uma informação do Bruno, nosso ouvinte de Jacareí, e ele disse o seguinte: precisam da ajuda em vários pontos. E aí ele reportou pra gente aqui que os moradores do bairro Veraneio e Jal estão há 5 dias sem saber o que é água na torneira. Segundo informações do Bruno, estourou uma tubulação de alimentação de água do SAI e os moradores estão sobrevivendo em meio a essa crise do coronavírus por doações que outras pessoas, outros moradores estão levando para lá. Água para beber de garrafa, água de balde para lavar louça, roupa e tomar banho. Aí o Bruno conclui aqui dizendo que o bairro já era precário de tudo e agora sem água, realmente inacreditável, 5 dias, a gente entende que uma tubulação não deve ser uma coisa muito simples. Agora, Giovana, eu confesso, depois eu até vou dar uma pesquisada a respeito, mas a gente já recebeu, acho que na semana passada, uma reclamação também dos moradores do Veraneio e Jal, e se eu não me engano, era alguma coisa relacionada à água também. E depois eu até vou dar uma confirmada nos e-mails que a gente tem. Não me lembro, Eloy, mas vamos pedir uma ajuda aí ao SAI, que com certeza o pessoal deve estar ouvindo a gente. Sim. É uma ajuda aí para o pessoal do Veraneio e Jal, essa tubulação de alimentação que, segundo o nosso ouvinte aí, foi que estourou e está acontecendo todo esse problema, mas 5 dias sem água realmente é muito tempo. E o SAI, se puder mandar para a gente também alguma informação do que está acontecendo, o que está sendo feito, quando, uma previsão de pelo menos quando volta ao normal, essa questão, ajuda a gente também a dar esse retorno aí para o nosso ouvinte. Com certeza, é importante essa situação, principalmente nesse momento. Em condições normais já é inviável você ficar sem água. Num momento como esse, é pior ainda, é uma situação realmente inaceitável. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp. O número é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. O estado de São Paulo registrou ontem um total de 275 óbitos pelo novo coronavírus. Os números significam um aumento de 180% em comparação ao balanço do dia 29 de março, quando eram 98 vítimas fatais por Covid-19. Já o número de casos confirmados pela doença chegou a 4.620. Os óbitos concentram-se em 33 cidades, com maior número na Grande São Paulo. Apesar disso, crescem os números no interior do estado. O número de pessoas diagnosticadas no Brasil subiu para 11.130 e o total de mortes chegou a 486. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade no país é de 4,4%. A Câmara de Comércio Exterior, Camex, ampliou a lista de produtos necessários ao combate do novo coronavírus em redução temporária para 0 da alíquota do imposto de importação. Entre os produtos com redução do imposto estão tecidos para fabricação de máscaras, suporte para circuitos respiratórios, válvulas de ventiladores pulmonares, baterias, cartão de memória, entre outros dispositivos. A Camex já havia reduzido a tarifa a 0 para álcool etílico e imunoglobulina
imunoglobulina em 25 de março. A ressaca do mar destruiu parte de uma ciclovia na Massaguaçu e alagou a Rua da Praia no sábado em Caraguatatuba, mas não houve feridos. A Prefeitura de Caraguatatuba já fez a sinalização na ciclovia e aguarda a liberação do Departamento de Estradas e Rodagem, DER, para fazer os reparos no local. A Marinha divulgou um alerta na sexta-feira sobre a possibilidade de ventos fortes e mar revolto durante o fim de semana. 7h57. Repita. 7h57. E vamos agora ao destaque final. Em nova sessão virtual, o Senado aprovou a flexibilização de normas jurídicas durante a pandemia de coronavírus. O projeto do senador Antônio Anastasia, do PSD, contou com o aval do presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, e a colaboração de juristas. A senadora Simone Tebet, do MDB, acredita que o texto permite avaliar posturas diante da crise. Um fluxo controlado de ações no judiciário em pouco tempo antes de voltar à sua atividade, colapsando o sistema judiciário. Então, esse projeto visa exatamente evitar conflitos, perecimento de direitos e, mais do que nunca, auxiliar na eficiência e rapidez das decisões levadas em conflito ao judiciário, explica a senadora, que também é especialista em ciência do direito. O projeto altera normas do Código Civil, Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e Lei do Inquilinato. O senador Fabiano Contarato, do Rede, aprovou um destaque que trava em 15% o repasse de motoristas a empresas de aplicativos de transporte. É temporário, apenas até o dia 31 de outubro. Temos 1 milhão de profissionais que são motoristas de aplicativo. O texto suspende até 30 de outubro o prazo de prescrição de processos na Justiça, impede o despejo de inquilinos e adia para janeiro de 2021 a vigência da Lei Geral de Dados. O projeto autoriza ainda as assembleias virtuais em condomínios, restringe áreas comuns, reuniões, festas e estacionamentos por terceiros. Exclui aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário dos fatos imprevisíveis que podem suscitar revisões de contratos. Questões tributárias, administrativas ou de recuperação empresarial não foram incluídas, devendo ser tratados por outras propostas em andamento no Congresso. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Interessante essas ações do Senado, mas fica a pergunta: e os preços nos supermercados que estão lá nas alturas? Governos não estão nem aí para a situação? Aliás, já deveriam ter travado o aumento nos preços, principalmente na primeira necessidade, ou, no mínimo, fiscalizar os aumentos abusivos. Vão criar mais um imbróglio para lá na frente entupir a justiça de ações. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Jeep em São José é T-Line, Rua Carlos Maria Auríquio 235. Ligue 36006000. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 6 de abril de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 em ponto. Um bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale. Rádio Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Rádio Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Rádio Jovem Pan, Rádio Jovem Pan. Jovem Pan.